Olá, pessoal! Nesse vídeo, a gente vai falar sobre iteração de ponto fixo. Bom, o método do ponto fixo, ele é um método bem conhecido aí na matemática, né? Ele está presente em diversos resultados, por exemplo, quando a gente vai demonstrar a existência e unicidade de solução para problemas de equações diferenciais com valor inicial. Então, a gente utiliza, por exemplo, o método do ponto fixo como uma ferramenta aí no meio dessa demonstração. Então, é um método também que, de certa maneira, nós vamos ver daqui a pouco, está associada com encontrar raízes aí de zeros de funções, apesar de não ser um método computacional muito eficiente. Mas ele tem uma relevância muito importante porque, como eu disse anteriormente, tem aplicações teóricas bem interessantes, tá bom? Então, para falar do método do ponto fixo, primeiro vamos aí dizer, né, entender o que é um ponto fixo de uma função. Então, vamos considerar aí uma função g. Eu digo que P é um ponto fixo para essa função se essa condição g de P igual a P for satisfeita, tá bom? Então, isso significa que P é um ponto fixo dessa função se P for um número que não sofre alterações pela aplicação dessa função, certo? Bom, de que maneira aí que a gente pode associar o problema de encontrar um ponto fixo para uma função com o problema de determinação de zeros para funções, certo? Então, de que maneira eles são equivalentes ou estão relacionados? Então, vamos lá. Vamos supor que eu tenho uma função g e que essa função g ela tem um ponto fixo p, certo? Olha para essa função f aqui, definida como x menos g. Bom, quando a gente calcula f de p vai ser p menos g de p. Só que a gente está assumindo que p é um ponto fixo para g, né? Ou seja, g de p é igual a p, ou seja, p menos g de p é zero, certo? Então, se eu tenho que p é um ponto fixo para essa função g, isso significa que P é um zero para essa função f definida dessa maneira, ok? Por outro lado, vamos supor que eu tenha aí uma função f, de maneira que P seja um zero para essa função f. Ou seja, f de p seja igual a zero. Bom, a partir dessa função f, eu consigo construir diversas funções g, de modo que p, que é zero dessa função f, seja ponto fixo dessas funções g. Tá? Por exemplo, se eu considero g de x como x menos f de x, então o que eu sei? Olha, quando eu aplico aqui g de p, né? Quando eu olho aqui para g de p, no lugar do x coloco p, então eu tenho que g de p vai ser p menos f de p. Só que por hipótese, f de p é zero, ou seja, g de p é igual a p. P é um ponto fixo, né? Mas, de fato, essa função g tal que p é ponto fixo dela, ela não é única. Por exemplo, se eu considero essa outra função aqui, ó, g de x igual a x menos x ao cubo, por exemplo, menos 2 vezes f de x, quando eu calculo g de p, coloco p no lugar do x, então f de p é zero, todo esse produto se anula e eu vou ter g de p igual a p, né? Ou seja, se eu pego a função g de x como x menos uma outra função h de x vezes f de x, né?
eu vou ter aí uma família de funções que são em que eu tenho que P é ponto fixo dessas funções, né? Mas essas observações aí são para dizer que, de fato, encontrar ponto fixo de uma determinada função e encontrar raiz, né, zero de outras funções, são problemas que estão intimamente ligados, tá bom? Vamos fazer um exemplo aqui, um exemplo fácil de entender. Vamos considerar essa função x ao quadrado menos 2 e vamos tentar descobrir quais são os pontos fixos dessa função, tá bom? Bom, os pontos fixos dessa função se dão nos pontos P, de modo que g de P é igual a P, certo? Por outro lado, né, pela lei de formação da função g, g de P vai ser P ao quadrado menos 2, certo? Ou seja, P vai ser um ponto fixo se P ao quadrado menos 2 for igual a P, né? De uma maneira geral, se a gente observa, quem que é G de P igual a P? G de P igual a P, isso aqui é a equação da reta, né? Identidade, da função identidade, certo? Quando a gente varia o P, certo? Quando a gente pensa que P é uma variável. E se a gente pensa que P é uma variável, né? G de P igual a P quadrado menos 2, isso daqui é a equação da parábola, né? Que passam por esses respectivos pontos aí, por esses 3 pontos, né? 0 menos 2, então ela corta o eixo y aqui em 0 menos 2, né? E ela passa também por menos raiz de 2, 0, e raiz de 2, 0, que são os pontos onde ela corta aí o eixo x, certo? Então, para eu conseguir encontrar, de certa maneira, o que essas duas equações estão me dizendo? Elas estão me dizendo que eu consigo encontrar um ponto fixo P onde a equação da reta que corresponde à função identidade intersecta essa equação dessa parábola. Então, esse é o ponto fixo nesse caso, né? Graficamente, olha, aqui a gente tem lá o gráfico da equação g de x igual a x quadrado menos 2. Aqui a gente tem aqui o gráfico lá da função y igual a x, né? Ou g de x igual a x, certo? E aí, o ponto fixo aí, ou os pontos fixos, né? Vão se dar onde eu tenho a interseção dessa reta com essa parábola, certo? Bom, se eu quero encontrar aí uma expressão, a cara desse ponto fixo, né? Qual é a forma dele, eu vou resolver essa equação, né? Eu vou fazer P igual a P quadrado menos 2. A gente pode aplicar em manipulações algébricas e verificar que isso aqui corresponde a P mais 1 vezes P menos 2 igual a 0, né? E descobrir que P tem que ser igual a menos 1 ou P tem que ser igual a 2. Então, esses são os pontos fixos aqui, né? Para P igual a menos 1 e para P igual a 2, eu tenho os pontos fixos aí dessa função, tá bom? Agora, aqui foi muito tranquilo, né, da gente encontrar o ponto fixo, porque a função realmente era muito simples e a gente conseguiu resolver essa equação, né? E aí surge uma pergunta, né? Será que existe uma maneira da gente saber quando uma função tem um ponto fixo ou não? E aí a gente tem um resultado bem interessante que a gente vai estudar daqui a pouquinho, que é um resultado que estabelece condições que são
suficientes para a existência e unicidade do ponto fixo. Quer dizer, se a minha função satisfaz essas condições, então eu vou garantir a existência e a unicidade de ponto fixo. Tá bom? Então vamos lá. Esse é o nosso teorema. Eu vou focar primeiro na questão da unicidade, da existência, perdão, e depois a gente fala mais sobre a unicidade, tá? Então a primeira questão aqui, a primeira parte do teorema, fala principalmente sobre a existência. Eu vou considerar, para começar, uma função g que é de classe C1 no intervalo AB, tá? O que significa essa notação aqui? Dizer que C é de classe C1 nesse intervalo significa que G é derivável nesse intervalo, certo? E que essa derivada é uma função contínua nesse intervalo. Então, isso significa dizer que a função é de classe C1 aí nesse intervalo AB, tá bom? Além disso, eu vou supor ainda que para qualquer que seja x no meu intervalo AB, g de x cai dentro do próprio AB. Então, sob essas condições, eu garanto que essa função g vai ter um ponto fixo em AB. Tá bom? Eu garanto a existência de um ponto fixo em AB. Certo? Vamos tentar entender geometricamente o porquê que isso funciona, tá? Então, a história é mais ou menos o seguinte, né? A gente tem uma função g, aqui tem um suposto gráfico aí para essa função g, né? Que está definida aí no intervalo AB, certo? Essa função é de classe C1, em particular, ela é contínua, né? Então, ela não tem buracos aqui, né? Quando eu desenho o gráfico dela, eu não tiro o lápis do papel, certo? E uma outra observação aí é que, quando eu calculo g de x, a resposta cai dentro do intervalo AB. Quer dizer, se eu considero o intervalo AB aqui no eixo y, né? Isso significa que a imagem da função g está presa aqui nesse intervalo, certo? Quer dizer, né, o gráfico da função g, de certa maneira, ele está preso nesse quadrado aqui, que tem cujos lados são de comprimento b menos a, né? Então, ok. Agora, olha a função, a reta y igual a x, né? Ela passa aqui por esse ponto, porque o ponto AA está na reta, né? Ela passa por esse ponto, o ponto BB está na reta também, né? E aí, se a minha função g está presa aí, dentro desse quadradinho, é de se esperar que essa função, a reta identidade, né? Corte aí o gráfico dessa função g em algum ponto, certo? Então, e esse ponto aqui é justamente o ponto P, tal que g de P é igual a P, né? Então, essa é a interpretação geométrica para a existência do ponto fixo, tá bom? Ok, vamos agora saber as condições aí que esse teorema dá para garantir que esse ponto fixo seja único, que as condições para garantir a existência nós vimos, né? Então, ele diz o seguinte, olha, além disso, se a função derivada, né, nesse intervalo AB satisfizer isso daqui, ó, o módulo dela é menor ou igual a k para todo x
no intervalo aberto AB, né? Onde esse número K está preso entre 0 e 1. Então, se isso acontece, o ponto fixo que a gente encontrou vai ser único. Que a gente sabe que existe, perdão, vai ser único. Certo? Então, para garantir a unicidade, uma das formas aqui é encontrar um número K entre 0 e 1, de modo que o módulo da derivada de G seja menor ou igual que esse K para todo x no intervalo aberto AB. Ok? Bom, vamos discutir então a demonstração desse teorema. Primeiro, vamos discutir a existência. Então, vamos lá. A existência de ponto fixo. Então, vamos analisar alguns casos possíveis. Primeiro, vamos supor que G de A é igual a ou G de B é igual a B. Lembra que a função está definida no intervalo AB. Se uma dessas coisas acontece, né, significa que A é ponto fixo ou B é ponto fixo. E aí acabou o nosso teorema, certo? Então, esse é o primeiro caso. Se esse primeiro caso se der, ok, conseguimos demonstrar. Bom, no segundo caso, vamos supor aí que G de A é diferente de A e que G de B é diferente de B, certo? A partir disso, a gente tem que G de A tem que ser maior do que A e G de B tem que ser menor do que B. Por quê? Porque lembra que a gente coloca nas hipóteses que G de X fica preso entre A e B, né? Se está preso entre A e B, se está aqui, significa que G de A tem que ser maior do que A, porque é diferente, a gente está no caso aqui diferente, então tem que ser estritamente maior. E G de B tem que ser estritamente menor do que B, certo? Então tá bom, a gente tem essas condições aqui, nesse caso, né? Dadas pelas nossas hipóteses, né? Alcançadas, na verdade, quando a gente considera as nossas hipóteses. Aí nós vamos vir e definir uma função auxiliar h. Essa função vai ser g de x menos x. Tá? Vou definir essa função h de x dessa maneira. Bom, primeira coisa, observa que h de a é maior que zero. Por quê? Porque h de a é g de a menos a. E eu sei que G de A é maior do que A. Isso significa, né, passo A para cá, que G de A menos A é maior do que zero. Bom, por outro lado, H de B é menor que zero, porque H de B vai ser G de B menos B, certo? E G de B é menor do que B. Então, quando eu passo B para cá, ó, G de B menos B é menor que zero. Agora tem outra história aqui, tem outra coisa interessante. Essa função h ela é uma função contínua, né? Porque a função g de x é contínua, porque a função y igual a menos x é contínua, e porque a soma de funções contínuas é contínua. Então, como essa função h é contínua e em A ela é positiva e em B ela é negativa, então não tem jeito. Quando eu desenhar o gráfico aí dessa função no intervalo AB, ela vai ter que passar pelo zero, tá? Então eu garanto, pelo teorema do valor intermediário, que existe um ponto P no intervalo AB, de forma que h de P seja zero. Mas fazendo h de P zero, quem que é h de P? H de P vai ser G de P menos P. Isso significa que G de P menos P é zero, o que significa que G de P é igual a P. Ok? Certo.
Em relação à unicidade, bom, para demonstrar aí a unicidade, né, a gente vai precisar daquela condição que o módulo da função g' é menor ou igual que um k, onde esse k é um número que está preso entre 0 e 1, tá bom? Qual que vai ser a nossa estratégia aqui? A gente vai tentar demonstrar isso por absurdo. Vamos supor, por contradição, que essa função g, que a função g tem dois pontos fixos, que ela tem um ponto fixo em P e que ela tem um ponto fixo em Q. E que P seja diferente de Q, tá bom? Bom, se ela tem ponto fixo em P e em Q, isso significa que G de P é igual a P e G de Q é igual a Q, ok? Mas a gente sabe que essa função é de classe C1, então, um teorema que vocês viram lá no cálculo 1, quem não lembrar, dá uma relembradinha, foi o teorema do valor médio, né? Esse P e Q são elementos que estão dentro do intervalo AB, e a função aí é contínua no AB, né? Em particular, ela é contínua no intervalo PQ, certo? Então, pelo teorema do valor médio, eu vou conseguir garantir a existência de um epsilon nesse intervalo PQ, de modo que essa igualdade aqui é satisfeita. G' desse epsilon, o epsilon está em PQ, vai ser dado por G de P menos G de Q dividido por P menos Q, certo? Vamos guardar essa informação aqui. Então, vamos lá. Vamos analisar aqui. Olha, quando eu olho para o módulo de P menos Q, por um lado, isso aqui é igual ao módulo de G de P menos G de Q. Por quê? Porque eu estou supondo que P e Q são pontos fixos. Então, P é G de P e Q é G de Q, certo? Então, essa primeira igualdade aqui é porque eu sei que P e Q, estou supondo que P e Q são pontos fixos, tá bom? Só que, por outro lado, olhando aqui para essa igualdade, quando eu olho para o módulo, aplico o módulo aí, né? O que eu sei ainda? Eu sei que G de P, módulo de G de P menos G de Q vai ser igual ao módulo de G' de epsilon vezes módulo de P menos Q. Então, essa segunda igualdade aqui foi por conta dessa observação, certo? Aqui. Mas o que mais que a gente sabe? O que a gente tem por hipótese? Nós temos por hipótese que G' de x, para todo x no intervalo aberto AB, é menor ou igual que um K, né? Então, eu posso trocar o módulo de G' de epsilon por K e considerar essa desigualdade aqui. Então, eu sei que essa expressão é menor ou igual que K vezes módulo de P menos Q, porque módulo de G' de epsilon é menor ou igual que K. Só que o que a gente sabe também? Que esse K é estritamente menor do que 1 por hipótese, né? Então, eu tenho essa desigualdade aqui, ó, quando eu troco K por 1, né? K vezes módulo de P menos Q é menor que 1 vezes P menos Q. E isso é uma contradição, porque eu estou dizendo que P menos Q, o módulo de P menos Q, é estritamente menor do que o módulo de P menos Q, né? Não tem sentido dois números iguais, um ser menor do que o outro. Isso é um absurdo, isso é uma contradição. E de onde veio essa contradição? Ela veio de eu supor que a minha função g tinha dois pontos fixos distintos, tá bom? Então, quer dizer que eu não posso ter dois pontos fixos distintos, né? E como eu já sei que existe pelo menos um, né? Porque a gente já provou
a existência anteriormente, então isso significa que só posso ter um, ok? E aí a gente consegue provar essa questão da unicidade, tá bom? Bom, fica aqui um exercício para vocês refletirem, tá? A gente vai olhar aqui para essa função g de x igual a x ao quadrado menos 1 sobre 3, certo? Então, eu quero que vocês tentem mostrar formalmente, utilizando recursos que vocês estudaram lá no cálculo, que essa função ela tem um único ponto fixo nesse intervalo, menos 1, 1, certo? Então, lembra, tenta usar o teorema. Se a gente garante que quando a gente aplica g nos pontos desse intervalo, a gente continua caindo dentro dos pontos, dentro desse intervalo, então a gente garante a existência. A minha sugestão é que vocês tentem, utilizando ferramentas do cálculo 1, encontrar máximo e mínimo para essa função g, para tentar ver que realmente essa função cai nesse intervalo, né? E para garantir a unicidade pelo teorema, né, uma maneira é analisar aí g' de x. Então, tentem fazer essa análise aí, tá bom? Eu vou mostrar aqui no GeoGebra, só para a gente ver, ter uma visão geométrica aí do que a gente está fazendo, né? Então, se eu ploto aqui g de x igual a x ao quadrado menos 1 dividido por 3, certo? Opa, desculpa, aqui eu tenho que colocar um parêntese, assim, dividido por 3, ok. É uma parábola, né? Então, a gente está olhando aqui para o intervalo de menos 1 a 1, certo? Se vocês observam, ó, a imagem está presa aqui entre, se vocês olham aqui no eixo Y, né? O intervalo que vai de menos 1 aqui no eixo Y até 1 aqui no eixo Y, a minha imagem está presa nesse intervalo. Então, é de se esperar que a gente consiga garantir a existência do ponto fixo, certo? Por outro lado, quando a gente calcula a derivada dessa função aí, a gente sabe que a derivada dessa função é 2x sobre 3, né? Quando a gente olha para essa derivada aí entre menos 1 e 1, né? Essa derivada ela é menor, ou o módulo, né? Está preso também entre 0 e 1, certo? Porque a própria derivada nesse intervalo aqui de menos 1 até 1, ó, ela não escapa do intervalo menos 1, 1, certo? Então, se ela não escapa desse intervalo, ó, ela vai daqui, na verdade, né, desse ponto até aqui, né, nessa altura, né? Então, se ela não escapa de menos 1, 1, quer dizer que o módulo dela deve ser menor do que 1. Então, com certeza, vocês vão garantir também aquela segunda condição do teorema, tá bom? Mas a ideia é que vocês tentem fazer essa prova de modo formal, tá? Ok. Mas a gente já sabe, né? Já contei para vocês e estou pedindo para vocês analisarem, né? Que essa função satisfaz as condições do teorema, né? Então, quer dizer que a gente tem aí a existência de um ponto fixo P nesse intervalo, certo? E a unicidade, eu sei que ainda que ele é único, né? Bom, se eu quero achar a cara desse ponto P, eu vou ter que descobrir quem é o P que satisfaz essa igualdade, né? Fazendo manipulações algébricas,
resolvendo aí a equação do segundo grau, eu descubro que o P que satisfaz a essa equação estrela é da forma 3 mais raiz de 13 sobre 2 ou 3 menos raiz de 13 sobre 2. 3 menos raiz de 13 sobre 2 cai no intervalo menos 1 e 1. Então, esse é o ponto fixo que a gente procura, tá bom? Uma outra coisa muito interessante aqui a se observar, aqui é o gráfico dessa função, né? x² menos 1 sobre 3, parte do gráfico, e aqui a reta y igual a x. Então, esse aqui é o ponto fixo que está entre menos 1 e 1. Mas se vocês observarem, tem um outro ponto aqui entre 3 e 4 que também é ponto fixo, certo? E ele é único, né? Graficamente dá para ver isso, tá bom? Só que tem uma coisa curiosa aqui, olha. Quando a gente olha para essa função g nesse intervalo 3, 4, g de 4 é 5, por exemplo. Ou seja, quando eu aplico a função g nesse intervalo, ela cai fora dele, porque g de 4 é 5. Então, a condição de g de AB está dentro de AB não é satisfeita nesse exemplo quando eu olho para o intervalo 3, 4. Uma outra coisa curiosa é que quando a gente calcula g' de 4, né, a derivada lateral, né, isso dá 8/3, né, que é maior do que 1. Então, apesar dessa função aqui ter um ponto fixo em 3, 4 e desse ponto fixo aqui ser único, dá para ver graficamente, as condições do teorema que a gente acabou de dar não são satisfeitas. Então, isso significa que o teorema está errado? Não. O que eu disse? O teorema ele dá condições que são suficientes. O que significa isso? Se eu tenho que uma função satisfaz as condições do teorema, eu garanto a existência e a unicidade de ponto fixo. Mas essas condições não são necessárias. O que significa isso? Se eu tenho que uma função não satisfaz as hipóteses do teorema, quer dizer que eu posso ou não ter existência do ponto fixo e eu posso ou não ter a unicidade do ponto fixo. Então, é nesse sentido que as condições são só suficientes, certo? Se a função satisfaz essas condições, eu garanto existência e unicidade. Se a função não satisfaz, eu não garanto que existe nem que não existe. Eu não garanto, caso exista, eu não garanto que seja único ou não. Tá bom? E esse exemplo mostra isso claramente. Tá bom? Ok. Uma coisa interessante a se observar aqui é que quando a gente mostrou, então, ou vocês vão ter que discutir, vão ter que verificar, né, que existe ponto fixo, é único nesse intervalo menos 1 para essa função g, e a gente conseguiu achar a cara desse ponto fixo, porque é muito simples resolver essa equação, tá? Agora, vamos olhar para essa outra função aqui. Então, essa função aqui é uma função dada por g de x igual a 3 elevado a menos x. Vou pegar essa função restrita aqui ao intervalo 0, 1, tá bom? Bom, a primeira pergunta é, utilizando o teorema anterior, será que eu consigo garantir a existência e a unicidade de ponto fixo? Então, vamos lá.
Essa função aqui, ela é de classe C1 nesse intervalo, né? Ela aquela hipótese a gente consegue garantir. Então, para garantir a existência, a gente precisa checar também se quando a gente aplica G no intervalo 0,1, se eu continuo presa no intervalo 0,1, né? Se isso aqui é satisfeito. Vamos analisar aqui essa função, olha. Quando eu calculo G de 0, que é o extremo esquerdo do intervalo, isso vai dar 1, certo? Quando eu calculo G de 1, que é o extremo direito do intervalo, isso vai dar 3 a menos 1, que é 1/3, certo? E uma coisa que é interessante é que essa função g de x, ela é uma função sempre decrescente. Então, se g de 0 é 1, se g de 1 é 1/3, e se ela é sempre decrescente, isso significa que ela está presa entre 1/3 e 1. Em particular, se ela está presa entre 1/3 e 1, ela está presa entre 0 e 1. Então, eu consigo garantir, sim, a existência. Aqui, ó, vocês podem olhar com calma essas continhas, mas é a explicação de por que ela é decrescente, tá bom? Então, aqui eu analiso o sinal da primeira derivada. Eu derivo essa função e verifico que a derivada dela é isso daqui. Como 3 a menos x é sempre maior do que 0, e isso está sendo multiplicado por menos ln de 3, que é negativo, então a derivada dela é menor que 0. E a gente sabe do cálculo 1, né, que se isso acontece, então a função g é decrescente. Então, por aqui, a gente garante a questão da existência do ponto fixo. Bom, a gente ainda pode olhar aqui para esse módulo de g' de x, né? O módulo vai ser dado por ln de 3 vezes 3 elevado a menos x, certo? E, de fato, quando eu aplico isso no zero, isso vai dar ln de 3 que é maior do que 1. Então, o teorema garante a existência, mas ele não garante a unicidade, porque eu tenho aí que o módulo de g' nem sempre é menor do que 1. Porém, se a gente analisa geometricamente, olha para o gráfico dessa função, a gente tem sim que nesse intervalo 0,1, a gente tem um único ponto fixo, dá para ver graficamente. Então, isso daqui é um outro exemplo, tá bom? De que as condições do teorema são só suficientes, não são necessárias. Mas uma coisa interessante aqui é o seguinte: eu sei que essa função g de x igual a 3 a menos x possui um ponto fixo nesse intervalo 0,1. Quando eu vou tentar descobrir a cara dele, então se P é um ponto fixo, né? Isso significa que g de P é igual a P. Isso significa que 3 elevado a menos P é igual a P. Se eu tento descobrir a cara desse P, que nem eu fiz para o exemplo anterior, eu não consigo, porque eu não consigo isolar o P aqui nessa equação, certo? Então, como eu não consigo encontrar P explicitamente, utilizando manipulações algébricas, aí vem a ideia de um método iterativo que nos permita encontrar ponto fixo, tá bom? Então, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre método iterativo para encontrar ponto fixo, o que é interessante ter, por exemplo, para um caso que nem esse, que a gente não consegue explicitar a cara desse ponto fixo.